pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá no Calvário. Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo. Estamos aqui começando mais uma noite, a segunda noite da nossa campanha Gerando Frutos de Arrependimento, tá bom? Vamos então ouvir os louvores da harpa cristã e na sequência teremos aí uma mensagem poderosa, uma mensagem de Deus para as nossas vidas nesta noite. O tema da campanha é este que está aí, tá bom? O que está aí na live. É isso mesmo, o título da live, tá certo? Gerando Frutos de Arrependimento. Deus nos chama para o conserto nesses últimos dias, amém? Então vamos nos consertar diante daquilo que ainda há para consertar em nossas vidas e deixar Deus trabalhar, dar espaço em nós para que Deus venha nos preencher do seu Espírito Santo e nós venhamos, portanto, ter uma vida eterna, ter uma vida de longanimidade, uma vida com Deus eternamente. Vamos se preparar, meus amados, porque o negócio está apertando, o cinto está apertando, amém? E Cristo está às portas, glória a Deus. Pela grande redenção no Calvário, Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus, o Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, queimado por pregador No Calvário, o Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus, no Calvário. Vou proclamar, eu também minha cruz, demoro uma coroa a tocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem
Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Levarei Eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Tchau. Era um pecador, Tava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor que concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor que concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor que concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Eres pecador, goza
alcançar a salvação. Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo que aceita pobre pecador nos seus braços de amor. Que amor que concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado
será que nós... Graça e paz, meus amados irmãos, todos que estão acompanhando, tá bom? Um grande abraço. A você que possa vir assistir este vídeo depois desta live, um grande abraço. Compartilhe esta mensagem com as pessoas que são cristãs, as que não são também, mas que gostam de ouvir a palavra de Deus. Compartilhe também com elas, tá bom? Para que esta mensagem venha chegar, portanto, a demais pessoas, para que possa haver um toque do Espírito Santo de Deus na vida de cada um. Nesta noite é com muito prazer que eu trago a segunda edição, a segunda noite, aliás, esta é a segunda live, portanto, da nossa campanha, que vai durar 21 dias. A campanha leva o nome, leva como título, Gerando Frutos do Arrependimento, São frutos do Espírito. Algumas pessoas, meus amados irmãos, elas até se tornam cristãs, ou seja, crentes, evangélicas, não sei. Mas muitas pessoas têm se tornado evangélicas, mudaram de religião, mas continuam religiosos ainda. O que Cristo não tem muita, sabe? Às vezes comunhão com pessoas que se tornam apenas religiosas. Pessoas que apenas defendem a sua religião, a sua placa de igreja, defendem seu ministério, mas uma coisa elas não aprenderam a defender ainda: nem o nome de Jesus Cristo e nem o Evangelho de Jesus. Não basta defender, temos que representar também. O cristão, ele é o que mesmo? O cristão, ele nada mais é do que um representante de Cristo aqui na terra, um imitador de Cristo na terra. Essa é a verdade. Porque no momento em que nós imitamos o Filho de Deus, nós somos agraciados, porque quando imitamos a Ele é porque estamos sendo nada mais, nada menos do que pessoas obedientes. E Jesus Cristo disse que nós teríamos que obedecer, assim como Ele também obedeceu. Ele diz: filhinhos, eu venci o mundo, e vós também vencereis. O mundo que Ele fala é o pecado, as coisas que estão aqui na terra, que nós vamos encontrar, estar de frente a frente com elas. Muitas vezes são pratos que parecem ser deliciosos, são riquezas também, enfim, muitas coisas que muitas vezes algumas delas não são do agrado de Deus, e são coisas totalmente terrenas e que vão nos arrastar para as trevas. Esses são os pratos que parecem serem bons, mas são pratos de destruição. São pratos envenenados, aonde Deus não quer que a gente se envolva com algumas coisas aqui na terra. E quando a gente vem para Cristo, a gente tem que buscar imitar Cristo. Vamos imitar 100% Cristo? Jamais, nenhum de nós vamos conseguir. Nem pense, mas isso também não seria impossível aos olhos daquele que crê e tem vontade profunda no seu coração, no seu íntimo. Bem, vamos aqui uma mensagem maravilhosa, que é o que eu tenho muito pensado. Na época em que a igreja primitiva nasceu lá em Atos dos Apóstolos 2, era uma igreja que pensava todo mundo junto, todos num só espírito, compartilhavam de tudo e não havia, portanto, nenhuma ambição de riqueza nenhuma, mas se ajudavam, compartilhavam o pão. Esta é a palavra de Deus para vocês nesta noite. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde você vai ler nós vamos ler a partir do verso 37, amém? Então, Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2, verso 17, aliás, verso a partir do 37. Assim diz a palavra do Senhor. O título da leitura é As Primeiras Convenções.
as primeiras convenções em Cristo Jesus, pelo trabalho dos apóstolos, em Atos 2. Verso 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Ora, ali em Atos, então o que eles estavam fazendo? Pregando o Evangelho, Pedro e demais apóstolos, dando testemunho de Jesus, o Messias que havia morrido, dado a vida por nós numa cruz, que havia ressuscitado ao terceiro dia e que havia subido para o Pai, após ficar alguns dias com os apóstolos. Amém? Então, olha o que ele diz aqui. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que foi que Pedro falou? Pedro falou, portanto, que quem quisesse se salvar, seguir Jesus, tinha que fazer o quê? Se arrepender dos seus pecados. Na realidade é que tem muito crente aí que ainda não se arrependeu do pecado. A gente vem para Cristo arrependido dos pecados. Quando conhece a Cristo, o testemunho de Cristo, é aí que você vem, portanto, arrependido dos pecados. Como Maria Madalena, que se arrependeu, e Jesus diz: ide e não pequeis mais. Mas só que as pessoas estão levando o pecado para cima de altar, porque tem muitos pastores envolvidos com pedofilia, tem muitos pastores envolvidos com homossexualismo, tem muitos pastores envolvidos com roubalheira, com propina em política, tem muitos pastores envolvidos com adultério em cima do altar. Muitos. E Deus vai desmascarar também muitos, ou talvez todos, não sei. Vai depender de Deus, da vontade de Deus fazer. Mas que muitos vão ser desmascarados por isso. E olha, Jesus, ele deixou um ensinamento certo, e assim os seus apóstolos fizeram aquilo que era para ser do jeitinho que agradasse a Deus. E os apóstolos então pregaram as Escrituras, o testemunho de Cristo para aqueles homens, e aqueles homens, portanto, se arrependeram e confessaram a Jesus e foram batizados. No verso 39 diz: porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Ora, é Deus que nos chama, o Espírito Santo nos convence. Deus nos chama, o Espírito Santo convence, e nós somos colocados a receber os ensinamentos de Cristo para nos prepararmos aqui na terra e subirmos ao céu na vinda do Filho, Então é Ele que virá, portanto, pois Ele é o único mediador, o único salvador, o único resgatador. É Ele que vem nos resgatar deste mundo e levar, portanto, para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus Cristo. E assim nós estamos buscando essa salvação na pessoa de Jesus Cristo. Só que tem que haver o quê? Arrependimento, Então é por isso que Pedro disse, quando aqueles homens perguntaram, aqui em Atos 2, 38, 39, ele pergunta: o que nós devemos fazer? Então Pedro diz: arrependei-vos de vossos pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então foi aí que eles fizeram, e assim somos nós. Para vir para Cristo tem que vir arrependido dos pecados e abandoná-los e se tornar uma nova criatura. Mas na verdade, como eu falei, muitos não querem abandonar o pecado, e é por isso que hoje se dança forró, gospel dentro de algumas denominações. Se abraça a teologia da prosperidade, aonde, ao invés de se mostrar as riquezas celestiais, estão pregando as riquezas terrenas. É isso que está acontecendo nos últimos dias. É isso que nos últimos dias está sendo pregado. Mas as riquezas da terra, as riquezas terrenas, as riquezas deste mundo aqui de baixo, e não as riquezas dos altos céus, que são as mansões celestiais, a morada eterna que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Então, aqui no verso 40 diz assim: e com muitas outras palavras, isto testificava outras
testificava e também os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Ora, naquela época, lá em Atos 2, a geração já era perversa, como Pedro está dizendo aqui. Agora, se naquela época, lá em Atos 2, a geração já era perversa, você imagina como está a geração agora. Tá certo, amados? A geração agora, 2000 anos depois, como é que está agora? Está péssima, né? Naquela época já era perversa, e agora? Eu fico te perguntando, não dá vontade de você fugir dessa humanidade que está aí? Dessa geração tão perversa atual, aonde se usa todo tipo de droga, cada dia matam por um cigarro, mata-se por uma dose de cachaça, mata-se por uma bagana de cigarro, uma bucha de cigarro, mata-se por uma moeda para comprar um crack, enfim, assalta-se e mata por nada. Essa geração tá terrível. E você, eu te convido, foge dessa geração, vem confessar Jesus na sua vida, te arrependa dos seus pecados e venha buscar a sua salvação, porque só Cristo tem a sua salvação. Amém? Só Jesus Cristo tem a sua salvação. Mas nós estamos vendo pessoas que não estão preocupadas em pregar a salvação, porque você vê muitas lives aí que só se prega a teologia da riqueza. Coloca o nome no azeite para receber tua bênção. A gente vai subir no monte, vai orar para Deus te dar um carro novo, para Deus tirar isso e aquilo outro. O diabo, na verdade, veio oferecer riqueza. Até o próprio Jesus, ele é cara de pau. Então não são diferentes esses que fazem live no Facebook te oferecendo riqueza. Se eles não têm nada, eles vão te dar riqueza como? Só se eles der o que eles têm para ti. Mas Deus está longe de dar alguma coisa para eles, porque Deus não tem comunhão com eles, eles não têm comunhão com Deus. E por isso, se tivessem, eles pregariam a salvação. Cada um só prega o que está cheio o coração. Se você está cheio do reino de Deus, salvação, amor de Deus, você vai pregar salvação porque você quer que a alma se salve. Mas quando você é um mentiroso, um falsário da fé, você vai oferecer riqueza para as pessoas. Eu vou subir no monte para orar para você ter sua mansão, sua chave do carro, entendeu? Deposita aí 200 que você vai ter. É desse jeito que fazem os falsários da fé, porque o coração deles está cheio das riquezas daqui da terra. Mas aqueles que têm a riqueza dos céus, eles vão pregar a riqueza dos céus, que é a salvação, o arrependimento das almas para poder ganhar uma morada eterna. E é isso que a gente vai pregar para as pessoas, porque a gente quer ver salvação de almas, arrependimento de pecado, para que se possa ter o perdão verdadeiro de Deus, que Ele é quem imputa a nós a sua salvação, o seu perdão. Amém? E nos enche do seu Espírito Santo e nos prepara para a morada eterna. Nos torna vaso cheio, vaso novo, nos traz o renovo, vigoramento, nos vigora, nos revigora do seu Espírito, e seremos como águias renovados, e um dia sairemos a voar com o Senhor para a glória, nesse ar. Aleluias. Então, se você crer que a sua vitória é esta que Jesus preparou, pode glorificar a Deus aonde você está aí me acompanhando, porque Deus é esse Deus tremendo que tudo pode em nossas vidas. Mas para que Ele faça, nós temos que fazer o quê? Nós temos que dar espaço para que Ele faça. Deus não vai fazer assim por acaso, não. Ele faz quando você se esforça, porque Jesus diz: te esforças e eu te ajudarei. Muitas vezes você não tem se esforçado, aí você quer que Deus te salve, você quer que Deus te perdoe, você quer que Deus te abençoe, te dê riqueza, te dê isso e aquilo outro. Ora bolas, como é que Deus vai dar vai dar para alguém alguma coisa se Deus não tem história nenhuma com aquela pessoa? Deus cuide de quem é dele. As pessoas estão dando ouvido às doutrinas enganadoras e aí estão achando que tem história com Deus, vivendo uma vida de mentira, um cristianismo de mentira. Aí está achando que Deus tem alguma coisa com ele. Deus cuide dos dele, daqueles que escutam, que ouvem o seu conselho, que vem para o seu conserto, que ouve a palavra de arrependimento, de aquebrantamento do coração, e que vem, portanto, para pedir perdão a Deus, se arrepender do seu pecado e de não praticar mais. É isso que Deus quer comigo, com você. Deus quer isso, que nós venhamos nos arrepender de verdade e nos voltar para Ele, nos tornar para Ele, não é verdade? Com obediência. Esse é o segredo da obediência.
Você pode conhecer a palavra de Deus inteira, mas se você não obedecer, então não será só pela fé. Você tem que praticar, né? Porque ele diz: a fé sem as obras é morta. Nós temos que ter fé, mas também temos que ter as obras. Então, se eu não tenho obra nenhuma da fé, da minha fé, a minha fé não rende nenhum fruto de arrependimento, não produz fruto de espírito, então Deus não está comigo. Você pode falar em língua, o pastor pode falar em língua, pode profetizar, mas se ele é do tipo que só pega os dízimos e ofertas para se dar de boa às custas dos outros, então não vá pensar que ele é um homem de Deus, não, porque não é. Ele pode falar em línguas, ele pode profetizar, ele pode ter até revelações, pode fazer o que quiser. Ele pode até ter dom de cura, mas se ele não tiver o dom da caridade, do amor, já era, esse pastor já era. Porque se não for caridoso, se não praticar a justiça, ele é injusto, ele é um ímpio, porque não tem piedade do próximo. Está cheio de pastores aí nos púlpitos que não tem nenhuma piedade de quem está passando fome. Ele não sabe nem se a ovelha está sofrendo, passando fome. Então esse pastor de Deus é nada, não é nada, não tem nada com Deus. Porque ele tira tudo das ovelhas, grandes ofertas e dízimo, obriga as pessoas, diz que quem não der vai ser amaldiçoado. Mas ele não se lembra que também se ele só usar o dinheiro do dízimo e oferta para comprar carrão, andar luxando, ostentando com o que é dos outros e não colocar nem um alimento na boca de quem precisa, esse pastor não é nada. Ele é apenas uma palha que será jogado no fogo naquele grande dia, será jogado fora, será vomitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É desse jeito. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu estou dentro da igreja, vou todo culto, vai. E quando tu vê uma pessoa passando fome, tu tem coragem de ajudar? Ou não? Não tem coragem de fazer uma obra de caridade a ninguém? É aí que tá. Aí você é crente, você não é cristão. Porque o crente, ele imita até o cão. Porque crente é qualquer crente. Crente é crer, gente. Você pode crer em Deus, mas se você não obedecer, você não é nada. Assim, quando eu digo você, comigo também. Eu posso ser crente, mas se eu não obedecer a palavra de Deus e não praticar de caridade com ninguém, não sou capaz de ajudar ninguém, vai me aproveitar dos outros? Então, que crente sou eu? Só um crente. Só um crente, apenas crer. Mas cristão não sou, não. Essa é a verdade. Que essa verdade venha transformar as pessoas que ouviram esta palavra e que precisam para se transformar numa nova criatura. Porque ser cristão, ser evangélico é ser cristão. Agora tem pessoas que viram crente, viram evangélico quando viram cristão. Aí eu quero perguntar em qual estágio você está. É bom de você meditar, né? Você virou crente, mas não obedece ninguém, não respeita ninguém, é orgulhoso, arrogante, quer se mostrar mais rico do que todo mundo, importante mais do que todo mundo. Você é o quê? Aí você não está sendo nada. Essa é a grande verdade, meu amado. Não há outra verdade a não ser esta. Esta realmente é a verdade, certo? Porque está cheio de homens aí que somente apenas arranjam a ajuda dos outros para dizer que é para ajudar meu povo. Nunca ajuda. Ele gasta tudo e não ajuda ninguém. Ele pede cestas básicas, até vende. Enfim, são esses espertalhões da fé que tem por aí. E inventam de criar ONGs, mas tudo é para eles. Tudo é para eles. Não ajuda ninguém. Então, essas pessoas são pior do que ímpios. O que é ser ímpio, gente? Ímpio é não ter piedade, é ser injusto. O ímpio, ele é injusto, ele é mentiroso, ele é caviloso, né? É isso que ele é. Ele escarnece os outros, se aproveita dos outros. Ele só quer saber se ele está se dando bem. Os outros, que se lixem. Tem muita gente, fazendo isso em cima do altar, com a Bíblia na mão em cima do altar. Tem muita gente fazendo isso, só se lembra dele. Quantos irmãozinhos não tem aí que vão para as igrejas, deixam o seu melhor, porque é obrigado, Só que na hora que ele está precisando, o pastor nem sabe se ele está naquela necessidade imensa. Nem sabe. Por que não sabe? Não sabe porque ele está se preocupando só com ele, mesmo com a família dele. Comprar os melhores terrenos,
casas, abrir lojas para ele e a família, dar uma loja para cada filho, um carro. É isso que ele está pensando. Ah, tá cheio, meu amado, aí. E você seguindo esses tais, né? Aqui ainda continua, para você ver como é que era lá em Atos dos Apóstolos 2, a igreja primitiva, quando ela nasceu. Olha como é que ela era. Era diferente disso que eu estou dizendo agora. Aqui diz assim, ó, gente. 42. Aqui diz no 41, no verso 41, de sorte que foram batizados, né, os que de bom grado receberam a sua palavra. Então ali Pedro pregando, eles receberam a palavra de Pedro, né? E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha só, quase 3.000 pessoas confessaram Jesus, quando Pedro estava dando ali, portanto, fazendo aquela pregação com os apóstolos, né? E no verso 42 vai dizer que e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha só, eles sofriam juntos. Aqueles que tinham muita coisa, quem tinha 2 fazendas ou 3 fazendas, vendia 1 ou 2 e ficava só com uma. O dinheiro daquelas outras moedas recebidas daquelas outras fazendas, eles partiam para os que não tinham nada. Mas hoje não, hoje os espertalhões fazem o quê? Ao contrário da igreja primitiva. Os que têm querem muito mais e deixam os que não têm nada mais pobres ainda. Não é verdade? Não é assim que está acontecendo nos dias atuais? É desse jeito que está acontecendo. Aí, olha aqui o que diz mais. E em toda a alma havia temor. Quer dizer, os crentes daquele tempo tinham temor de Deus de verdade. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. É difícil um pastor hoje que tem poder tem unção de Deus para curar um enfermo, né? Por quê? Porque está no pecado da ganância, né? Naquele tempo os apóstolos não tinham ganância com eles. Se fosse possível, eles ainda trabalhavam para ajudar as pessoas. E hoje os pastores querem o quê? Tomar o que os fiéis têm. E não quer saber se é o que tem mais ou o que tem menos, todos têm que dar. Naquela época, quem tinha, trazia para ajudar os que não tinham. Aí diz no 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles compartilhavam só de tudo. Era a igreja primitiva essa aqui. E vendiam suas propriedades. Olha só o que eu estava falando, ó. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Olha só o que eles faziam, gente. Então, será que tem algum crente rico ou um pastor rico que quer vender algumas coisas suas e compartilhar com os pobres? Não. Mas antes é o seguinte, existem brigas dentro das igrejas. Sabe por quê? E se dividem. Porque quando um rico vê que aquele pastor rico está ficando mais rico, eu vou dividir a igreja, vou levar metade desses membros para mim, que é para eu comer as custas dele ficar rico também. Porque esse pastor entrou aqui, não tinha quase nada, está rico, e eu já estou ficando para trás, o cabra já está mais rico do que eu. Jesus disse, o quê? O dinheiro é a raiz de todos os males. Pelo dinheiro vem a ganância, a arrogância. E por isso é que na cidade que eu moro tem igreja que já se dividiu 2 vezes. Sabe por quê? Porque aquele que entrou estava rico e outros dividiram ela para poder levar metade do povo para também ficarem ricos às custas daquele povo. E o povo é tão tolo que não entende. Então, meus amados, está desse jeito. As pessoas estão seguindo hoje não apóstolos como era de primeiro, mas falsos profetas que só pensam no dinheiro das pessoas, só pensam em tomar o que as pessoas têm. Aqui continuando, diz assim, verso 45, e vendiam suas propriedades ali, 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza, né, de coração. Aí diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Esta é a boa palavra do Senhor, amém? Então, meus amados irmãos, esta é a mensagem de Deus para você nesta noite. Nós precisamos fazer o possível para que os pastores atuais, eles possam ser tocados no coração deles, saiam da ganância, se tornem para Deus e suportem viver na fé e na união, na unanimidade do Espírito Santo de Deus, como era lá na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos 2. Essa igreja vai se salvar se ela voltasse à igreja de antes, porque a maioria das igrejas hoje não querem mais ser assim. Todo mundo quer andar na riqueza, no luxo, às custas do povo sofrido. É isso que querem a maioria dos pastores de hoje. E é por isso que também tem alguns pastorzinhos aí que não gostam de mim, porque eu prego assim a verdade. Agora é aquela coisa, você que segue falsos profetas, acredita neles, principalmente desses da prosperidade, você que é esse tal também, tá bom? Você que só pensa em puxar das pessoas, usando a palavra de Deus para roubar das pessoas. Se você quiser ficar com raiva de mim, fique, mas eu não vou mudar a minha forma de pregar, não vou mudar a minha forma de falar a verdade. Se você gostou, gostou. Se você não gostou, vai reclamar para Deus, porque a minha preocupação é desse tamanho assim. Ó, tá vendo? Tá vendo aqui, tá? Entre um dedo e outro, você tá vendo o tamanho da preocupação? Pois é, não tenho preocupação nenhuma com pessoas cheias de mimimi, que não gostam da minha forma de pregar. Eu prego mansinho, mas prego verdadeiro. E não preciso estar gritando, não. Porque o Espírito Santo de Deus é longâmino. Ele usa como quer. Não precisa eu mexer da emoção. Eu tenho que ser espiritual. E é isso que eu busco ser. Pregar com longanimidade. E isso me basta. O importante é pregar a verdade. Nem sempre grita é unção de Deus. Aleluias. Vejo muita gente enganador gritando demais para chamar atenção, e eu não preciso chamar a atenção de ninguém. Seja chamada a atenção pela verdade da palavra, porque aquele que tem Cristo, que tem Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai se apaixonar pela palavra que ele está ouvindo, é pela mensagem, a mensagem do Espírito, a mensagem que vem de verdade, e não pelos gritos. Eu sou um cristão que a minha igreja é uma igreja pentecostal. Mas o que é pentecostal? Será que é só gritar? Ou será que pentecostalismo, né? Ser pentecostal é ter a unção de Deus, ter autonomia, ter sabedoria, controle do Espírito e ordem? Porque o Espírito Santo de Deus não é desordem, não. O Espírito Santo de Deus é ordem e não desordem. Se eu estivesse aqui gritando agora, eu estaria assustando os vizinhos. Se Deus der vontade, de eu dar um brado, eu vou dar. Mas não adianta muitas vezes as pessoas dar um brado de glória para se mostrar que olha aquele irmão tomado de Deus, mas o coração não está nada. Só os lábios. Não é verdade? Só os lábios. Tem muito hipócrita aí, gritando só com os lábios. E a ganância dentro do coração. Quem me sonda é Deus. Aqui eu deixo uma oração para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Querido Deus, soberano Pai, neste momento, ó Deus, eu entro na Tua santa presença em oração. Te peço, meu Pai, por cada pessoa que tem me pedido oração, meu Senhor, peço pela vida de cada um. O Senhor sabe quais são as pessoas, meu Deus, quais são elas que têm me pedido oração no dia a dia. Obrigado, Senhor, pelo milagre que o Senhor fez na vida da nossa irmã lá do Piauí, que recebeu a bênção com seu esposo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Ela é de estar aqui, irmã Sara, ela é de estar aqui logo em breve, contando o testemunho dela através das nossas orações. Que o Senhor venha nos abençoar de forma mais tremenda ainda, Santo Deus. Te apresento aqui o nome de cada pessoa, meu Pai, que tem pedido oração, e aqui eu te peço e te agradeço pelo que o Senhor tem para fazer na vida delas, pois o Senhor sabe todas as coisas, ó Santo Deus de Israel. Aqui eu te agradeço por mais um momento em Tua presença. Que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer a cada dia, para que nós possamos gerar fruto do Espírito, fruto para arrependimento, fruto para a salvação, para a vida eterna. Glória a Deus. Aqui, meu Deus, me rendendo aos Teus pés, eu te peço isso, porque só o Senhor pode me fortalecer e me preparar para
um dia, meu Pai, estar face a face com o Senhor, assim como os anjos, meu Deus, com teu coral santo, poder cantar glória, glória, aleluia, és santo Deus de Israel, e ali cantar junto com todo o teu coral santo, ó Pai, ó Deus bendito dos céus e da terra. Obrigado, Deus, por mais uma noite, nos traz, portanto, um tranquilo sono. Fica com cada um de nós, Pai eterno, e não deixa que o teu exército esteja longe de nós. Acampa o teu exército sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus te agradeço. Amém. Amados irmãos, esta foi, portanto, mais uma noite, a segunda noite da nossa campanha, gerando fruto de arrependimento. Que Deus toque no coração desses líderes religiosos e que eles possam ser como os apóstolos lá em Atos 2, que se preocupavam com as almas, com as ovelhas, com a salvação das ovelhas, ajudavam na necessidade e não pensavam em arrancar das pessoas para se dar bem, pois hoje o que nós temos mais são esses que fazem ao contrário do que os apóstolos faziam. A igreja do Senhor tem que buscar a sua essência, porque perdeu faz tempo. Graça e paz, meus amados. Até amanhã, se Deus quiser.